Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, hoje para trabalharmos as últimas dicas em relação, então, ao nosso concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Bom, em relação à nossa matéria, algumas dicas finais. Primeiro, em relação à parte inicial da administração pública, tá? A parte conceitual em si. O primeiro detalhe, relembrando, gente, é que a União é uma das entidades da administração indireta, Poder Executivo. Temos lá a sua organização através dos ministérios, onde nós encontramos, então, o Ministério do Trabalho e Previdência, aonde o INSS está vinculado e não subordinado. Por quê? Porque o INSS é uma autarquia, faz parte da administração indireta. É uma autarquia típica, presta uma atividade tipicamente estatal. Então, nunca uma entidade ela se subordina a um órgão, que é o Ministério, mas sim temos aqui um vínculo, uma fiscalização ministerial. Tá? Então, primeira dica aqui para cuidar esse detalhe em relação ao INSS. E não confundir o que nós temos hoje com a autarquia especial, que são as agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANAC e Anvisa, porque elas não trabalham com uma função típica estatal, elas trabalham com o poder de normatizar, o poder de fiscalizar. E aí é uma das questões de prova onde eles juntam com os poderes e deveres da administração. Ou seja, a autarquia especial, que é a agência reguladora, é a única que tem o poder normativo dentre as suas redes ou suas integrantes da administração indireta. Nós não temos para o INSS, que é uma autarquia típica, o poder normativo. Poder normativo nós só temos na autarquia especial, que são as agências reguladoras, tá? Depois, poderes. Relembrando que nós temos inúmeras questões onde vai utilizar dizendo que são obrigações, que são deveres. Exatamente isso. Mesmo que o conteúdo seja poder, não é uma opção por parte da administração, é uma obrigação o respeito, a aplicação de todos esses poderes. O poder normativo, como mencionei, é questão de prova na diferenciação de autarquia especial e autarquia típica, autarquia própria. Já o poder regulamentar, como é uma função típica, então, do Poder Executivo, é para fazer o quê? É para regulamentar a lei, tá lá no artigo 84 da Constituição Federal, feito através de decreto. Tenho lá a lei e o Executivo vai lá e regulamenta, então, essa lei. Este é o poder regulamentar, ele estabelece as regras gerais e abstratas a partir da lei. Poder hierárquico, é ele que vai dividir as funções dentro da organização. Muito cuidado para não confundir com o poder disciplinar, porque o poder disciplinar está relacionado com a questão dos servidores. Então, muitas vezes eles colocam a nomenclatura servidor dentro do poder hierárquico só para confundir. Não, a questão da punição em relação aos servidores é o poder disciplinar. Agora, a distribuição das competências dentro da organização, aí nós estamos falando do poder hierárquico. Poder vinculado e discricionário. Vinculado não tem opção, tem que ser executado exatamente da maneira como a lei estabeleceu. Discricionário tem alguma margem de liberdade e não total liberdade. E o poder mais utilizado nas questões de prova é o poder de polícia, porque é o único que tem competência para limitar, então, os nossos direitos e garantias fundamentais. Por isso é o único que tem essa possibilidade de edição de atos de forma geral, mas também de forma específica, porque o objetivo do poder de polícia é sempre o benefício, né, da questão coletiva. É em prol da coletividade que se utiliza o poder de polícia.
Dentro desse poder de polícia, nós temos então a outra parte da matéria, que é a parte do controle, e que eu separo a diferença do controle interno para o controle externo. Principalmente no controle interno, o princípio da autotutela, que é corrigir, controlar a si próprio, e que tem então as duas palavrinhas diferenciando a revogação da anulação. Tanto a revogação quanto a anulação, elas são formas de autotutela. Porém, a anulação, ela não é feita exclusivamente pela administração pública. Ela também pode ser feita pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas. Então, só vai ser autotutela a palavra anulação quando ela for feita pela própria administração e não quando ela for feita pelos demais poderes. Já no controle externo, eu ressalto o cuidado para não confundir que o controle externo no Legislativo é feito pelo Congresso Nacional, que, por sua vez, é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, não que o controle externo seja de competência do Tribunal de Contas, sim, é auxiliar do Congresso Nacional, que é o poder que tem a função do controle externo. Na questão da responsabilidade civil, a diferença do que é responsabilidade objetiva e subjetiva. A responsabilidade objetiva vai levar em conta o quê? O nexo causal, dano, prejuízo, fato, mas não vai exigir a comprovação do dolo ou da culpa. Este requisito só é necessário quando estamos diante de uma responsabilidade subjetiva. E não esquecendo que sociedades de economia mista ou empresas públicas que exploram a atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Já quando for prestação de serviço público, a mesma entidade, aí a responsabilidade é objetiva. E, por fim, a parte, então, juntando com o que nós temos lá na frente, os serviços públicos. Então, nós temos os serviços estatais típicos, como é o caso do que é prestado pelo INSS. Por isso que um serviço estatal típico, ele só pode ser prestado por uma entidade regida por regras de direito público, consequentemente a administração direta ou uma autarquia. Já os serviços de utilidade pública são aquelas atividades, aqueles serviços que podem ser prestados pelo Estado diretamente, mas que também podem ser prestados pela iniciativa privada. Por isso que eu tenho a possibilidade da delegação aqui através da concessão ou permissão dos serviços públicos. E o que são os serviços de utilidade pública? Saúde, educação, assistência. A maior parte dos serviços hoje, a grande maioria, são todos serviços de utilidade pública. Então, principalmente para a prova, a questão da saúde, a questão da assistência e da educação. São serviços de utilidade pública, não são atividades que são exclusivas do Estado. O Estado atua, mas também pode atuar a iniciativa privada. Na questão da ética, então, para finalizar, nós temos os dois decretos, o 1171 e o 6029. O 1171 que estabelece os princípios éticos para a aplicação do servidor e o 6029 que estabelece a regulamentação do sistema. E aí nós temos a CEP, a Comissão de Ética Pública, que é para os agentes políticos, já a Comissão de Ética, que é para os servidores. Dentro do INSS temos então a Comissão de Ética, formada por 3 servidores efetivos, ou seja, aqueles que efetivamente prestaram concurso público e não os detentores de cargo em comissão, que também tem 3 suplentes.
e que estes servidores, então, é que têm a função de fazer o quê? Explicar, né, a questão ética, ou seja, trabalhar com a questão preventiva, com a questão de educação. A punição para a ética, ela é exceção. A única punição que é aplicada através da comissão de ética é a censura. Não é possível aplicar nenhum outro tipo de punição através do procedimento ético. Se for necessário aplicar outro tipo de punição, vai ter que encaminhar para o enquadramento na Lei 8.112 e o respectivo procedimento lá estabelecido. Ok, gente? Bom, essas então são as dicas em relação à partezinha final, né, da nossa prova. Devemos ter uma questão sobre o poder normativo, devemos ter uma questão sobre os demais poderes relacionados, provavelmente mais especificamente em relação ao poder de polícia. Vamos ter uma questão de controle e a probabilidade que seja de controle interno. Vamos ter uma questão de responsabilidade que vai confundir a responsabilidade objetiva e subjetiva e a sua aplicação. Vamos ter uma questão de serviços públicos, a probabilidade que tenha relação com os serviços de utilidade pública, e vamos ter no mínimo uma questão, a tendência é que sejam mais questões sobre ética pública. A diferença é que a ética pública ainda vai ter questões relacionadas com a 8.112 e com a Lei 8.429. Ok, queridos? Então essas são as dicas finais para a prova de vocês. Façam a prova com bastante cuidado, né? Prestem atenção no que está dizendo. As questões não são difíceis, é só a forma como são colocadas. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que está lendo, sublinhar aquelas palavrinhas-chave, né? Para poder voltar e fazer com calma. Ok? Uma boa prova a todos, nos encontramos depois, verifico se existe alguma possibilidade de recurso e deixo à disposição de vocês. Um beijo grande e até a próxima.